Continua um frio muito grande aqui no Rio Grande do Sul. Nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, faltam 20 minutos para as 3 horas da tarde, segunda-feira, dia 13 de junho, 15 graus, tempo encoberto, nada de tempo melhor pela frente aqui no Rio Grande do Sul, tá tudo como o diabo gosta, né? Como frio de renguear Cusco, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, até cachorro aqui treme. Olha, senhores, eu queria falar com vocês aqui nessa segunda-feira sobre vários assuntos. Esse fim de semana foi bastante rico de informações, sobretudo na área política, mas eu queria destacar 2 assuntos especialmente, sabe? Ambos eu estou comentando no meu blog polibebraga.com.br. Procurem ali, dá uma olhadinha, porque o assunto que eu quero tratar hoje é sobre eleições limpas de novo, né? Mas existem 2 informações que eu acho muito relevantes desta segunda-feira, dia 13 de junho, que eu quero pontuar aqui para vocês. Uma delas é a decisão tomada aqui no Rio Grande do Sul pelo ex-governador Eduardo Leite de se candidatar à reeleição. Nunca governador nenhum do Rio Grande do Sul que foi candidato à reeleição venceu as eleições. Eduardo Leite não vai vencer. Sobretudo porque ele acabou deixando uma herança maldita quando renunciou ao cargo em abril para ser candidato a presidente da República. Disputou prévias com o João Dória, traiu o João Dória. E agora, ao se lançar candidato hoje, agora à tarde, segunda-feira, dia 13 de junho, ele está promovendo uma série de outras traições, né? Ao seu próprio vice, Ranolfo Vieira Júnior, que o sucedeu. Ele tinha prometido que seria o seu candidato a governador. Não será mais. Também tinha prometido apoio ao deputado Gabriel Souza, do MDB, concertando com ele uma aliança. Também traiu. Como traiu o Dória anteriormente. Como traiu a sua própria palavra em abril, quando saiu, e garantiu que não seria candidato a governador. Ele deixou uma herança ruinosa, não apenas do ponto de vista do cumprimento da palavra empenhada, que é tão cara aqui no Rio Grande, mas inclusive na área econômica. Nós estamos enfrentando uma recessão aqui no Rio Grande do Sul enorme. O PIB do estado vai recuar esse ano pelo menos 8%, enquanto que a do Brasil vai crescer 2%. Tudo isso em função de uma gestão da pandemia deslocada, que colocou em primeiro lugar e antes de qualquer coisa a vida. Olha, primeiro a vida, deixa a economia para depois, agora ver o que está acontecendo. Pois esse é o candidato a governador aqui do Rio Grande do Sul, vai perder as eleições aqui, né? O velho Brizola costumava dizer: a política adora a traição, mas odeia os traidores. É o caso. A primeira questão é essa. Eu estou abordando isso exaustivamente no meu blog polibebraga.com.br, mas a outra questão que eu considero também grave é um depoimento deste final de semana do ex-executivo, ex-lobista da Odebrecht, Alexandrino Alencar. Eu conheci pessoalmente Alexandrino Alencar nos seus áureos tempos, quando era diretor da Fiergs, da Federação, mandava e desmandava entre publicitários e jornalistas, aí satisfazia todo mundo. E um dia eu fui almoçar com ele e até me fez 3 ótimas indicações de livros aí que eu li todos, gostei muito. Qualquer hora eu vou mostrar para vocês quais foram esses livros aí. Mas enfim, o Alexandre Alencar era lobista da Odebrecht, foi preso, estava metido em grossa corrupção pela Odebrecht, fazendo lobby, fez uma delação premiada e agora está dizendo que não era bem assim, tá tentando salvar a cara, né? Eu li, inclusive, uma reportagem desse final de semana na revista Veja sobre essa conversa mole aí do Alexandrino Alencar, né? É sobre isso que eu estou falando, inclusive, no meu blog polibebraga.com.br. Eles estão publicando ali o vídeo da delação premiada do Alexandrino Alencar. Essa gente não se emenda. Bom, mas era isso que eu queria trazer como assuntos de início aqui para conversar. Estão ambos no meu blog polibebraga.com.br, porque o que eu quero ressaltar mesmo hoje é essas conversações que estão ocorrendo, se é que se pode dizer conversações, entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério da Defesa. Porque neste final de semana, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Écio Fachin, eu acho que ele amarelou, né? Amarelou. Ele vinha se enchendo de bravatas contra as declarações públicas
e os documentos oficiais do Ministério da Defesa a respeito de eleições limpas, vinha atropelando, inclusive, um convite que o próprio Tribunal Superior Eleitoral fez ao Ministério da Defesa, às Forças Armadas, para participar de uma comissão de transparência para que tivéssemos eleições limpas aqui. Esse presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele, no meio da semana passada, tomou-lhe um ofício no meio da cara do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que por A mais B provou a ele que ele estava mentindo. Que do jeito que as coisas estão caminhando no Brasil, nós não vamos ter eleições limpas. Ofício, coisa por escrita, ponto no ponto. Colocadas, inclusive, questões tecnicamente, não apenas politicamente, mas tecnicamente. Botou contra a parede o Fachin. E deixou bem claro para ele, você está se nos desconsiderando, que história é essa? Então você nos convida para uma comissão de transparência, acha que nós vamos fazer papel de palhaço ali, homologando tudo e não tomando decisão nenhuma? Que história é essa? Nesse fim de semana, então, Fachin recuou, mandou um comunicado público de vários pontos aí, dizendo o seguinte, olha, nós estamos considerando, sim, né, essas manifestações agora desse final de semana do Fachin, que são um recuo evidente em relação a essa indisposição das Forças Armadas em relação às eleições limpas. Ele deixou claro o seguinte, olha, nós acolhemos 6 propostas feitas pelas Forças Armadas para melhorar o sistema eletrônico de votação e de apuração. 6. Eu tenho aqui uma lista publicada, inclusive na íntegra, no meu blog, polibraga.com.br, com mais de 50 propostas, que vêm sendo feitas desde o final do ano passado, quando as Forças Armadas foram convidadas para integrar essa comissão, e que têm sido sistematicamente ignoradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando não confrontadas, com bravatas, principalmente do ministro Fachin, que agora, pelo jeito, está recuando e está se dando conta de que avançou o sinal demais, como já tinha avançado o antecessor dele, o Luiz Roberto Barroso, o presidente do tribunal, que foi quem fez o convite original. Então ele disse, não, olha, 6 nós já acolhemos propostas técnicas aí. 6 delas, 4 acolhemos mais ou menos, 1 não acolhemos. E as outras 40, Fachin? Ora, e o pior de tudo, como vem denunciando o próprio ministro da Defesa, o chefe das Forças Armadas, o Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o general, o que pior de tudo é que o Tribunal Superior Eleitoral, através do Fachin, ele vem se negando sistematicamente a colocar o seu pessoal técnico reunido com o pessoal técnico do Ministério da Defesa das Forças Armadas. E o que esse cara pensa? O que ele está pensando? Que as Forças Armadas não têm preparo técnico para poder discutir questões relacionadas com tecnologia da informação? Forças Armadas de país nenhum não tem esse preparo, então não tem quadros qualificados para isso, vai se meter numa guerra de que jeito? Não tem o menor sentido isso que está acontecendo aí. Já está recuando em boa hora, né? O ministro da Defesa acha que é possível ainda, que tem tempo sim para arrumar muita coisa, né? O documento das Forças Armadas, que eu estou publicando na íntegra no meu blog, polibraga.com.br, intitula-se Considerações das Forças Armadas às respostas técnicas do Tribunal Superior Eleitoral. É uma questão técnica. O ministro da Defesa coloca que são questões relacionadas não apenas com a logística e da segurança do processo eleitoral, porque as Forças Armadas historicamente vêm sustentando, concedendo apoio logístico e apoio de segurança à realização das eleições e das apurações. Mas o que se propõe agora à Comissão de Transparência é muito mais do que isso, porque são considerações técnicas a respeito de um processo eletrônico de votação que é altamente questionado e que vem sendo questionado, inclusive, pelas Forças Armadas, como está se vendo aí, através dessas propostas de mudanças implementadas, propostas pelo Ministério da Defesa, né? A verdade é que, desde o final do ano passado, a Corte, o Tribunal Superior Eleitoral, ele ampliou o escopo de colaboração das Forças Armadas, que se reduziam à logística e à segurança, porque agora pede também que participe de modo transparente de todo o processo eletrônico de votação e de apuração, e é isso que quer
e que está propondo às Forças Armadas. O ministro, inclusive, deixa claro na sua carta o seguinte: olha, a votação, ela é secreta. Constitucionalmente, ela é secreta, mas a apuração não é secreta. A Constituição, aliás, ela é muito clara quando diz que a apuração tem que ser pública, inclusive, e que ela pode, segundo a própria lei, ser auditada, inclusive pelos partidos políticos, e fiscalizada, e deve ser a apuração. Não a votação, mas a apuração. E isso não vem sendo feito. Agora, claro, o próprio presidente da República várias vezes já colocou essa questão de maneira clara e tem sido afrontado, inclusive, pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, como se o seu desejo fosse conseguir resultados que lhe satisfizessem e não satisfizessem o conjunto dos eleitores brasileiros que querem eleições limpas. É disso que se trata, né? O TSE, mais do que urgente, agora precisa completar esse processo de reentendimento com as Forças Armadas e colocar a sua equipe técnica reunida com a equipe técnica das Forças Armadas para implementar aquelas mudanças que ainda podem ser implementadas até as eleições, para que possamos ter eleições limpas. O ministro da Defesa deixa claro o seguinte: observadores, inclusive internacionais, é importante, mas eles não são técnicos. Eles não estão com a tarefa legal, inclusive de, tecnicamente, fazer com que essas eleições não sejam fraudadas, não ofereçam resultados fraudados. Nós temos uma longa história de fraudes eleitorais aqui no Brasil. Sabemos disso. Essa gente aqui, olha aqui, ó, desde 1500, ó, eles estão aqui em cima desse processo eleitoral aí, ó, esses honoráveis bandidos aí. Esse livro aqui do Palmério Dória eu recomendo vivamente para vocês. E eles são quem? Os sanguessugas do Brasil, como diz o Lúcio Vaz nesse livro aqui, outro livro indispensável. E é tudo isso, essa gente aqui, isso aqui, ó, esses caras aqui, ó, esses caras que acham que pode continuar mandando no Brasil, é que acabam produzindo escândalos dessa envergadura aqui, como a Lava Jato. E isso nós não queremos mais no Brasil, né? Nós queremos, principalmente agora que o Tribunal Superior Eleitoral, através do Fachin, ele se debruce sobre esses 29 pontos colocados por essa carta e por esse anexo do Ministério da Defesa entregue dentro da Corte Eleitoral Suprema ali, que analise ponto por ponto, que pegue as suas equipes técnicas e modifique aquilo que precisa ser modificado, porque nós precisamos de eleições limpas. As histórias eleitorais no Brasil têm mostrado ao longo do tempo, desde as eleições de bico de pena, das cédulas de papel, desde aquela época e agora, através de uma votação sem o voto impresso auditável, tem mostrado essas eleições aí que elas são e podem ser fraudadas. Aliás, isso acontece no mundo inteiro, né? Isso não é só aqui. Isso quando não tem algum golpe em andamento no âmbito da própria justiça eleitoral, como aconteceu nas primeiras eleições presidenciais depois do regime militar, quando o Tribunal Superior Eleitoral atropelou de maneira ilegal, inconstitucional, a candidatura de Silvio Santos, que na época já teria sido o novo presidente da República. De qualquer maneira, a cidadania, o povo brasileiro está preparado para o que der e para o que vier daqui para frente. E não vai aceitar nada fora de eleições limpas, né? Nós temos aí pelo menos 2 grandes manifestações públicas programadas para o Brasil por eleições limpas. Uma agora no dia 31 de julho, que vai ser grande, eu espero. Mas a do dia 7 de setembro, com certeza, vai reeditar aquilo que aconteceu no ano passado. Milhões de brasileiros nas ruas para exigir que essas eleições sejam definitivamente limpas e que o escolhido para presidente da República seja aquele que o povo escolheu. É isso aí, senhores.